Bom dia. Bom dia. O que a gente vai fazer? Buscar a Cecília hoje. Que horas que é agora? 6h20 da manhã. Do dia? No dia 3 De? do 3 de 2023. As coisas tudo ali atrás. Vamos lá, agora vai. Depois desse vídeo que eu mostrei pra vocês, achei que as coisas iam ser diferentes, né? Pois bem, vamos começar pelo começo. Desde quando eu engravidei, as coisas começaram a ser diferentes. É, meu amor. Porque eu imaginava que ia ser de um jeito, mas Deus queria de outro jeito. O que foi? Você tá conversando também? É. Temos alguém querendo falar aqui também. Vou tentar resumir pra não ficar longo. Desde o começo, eu já comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, tive que acalmar. Eu tive que reduzir a minha jornada de trabalho. Eu gostava de atender até mais tarde, não podia mais. Não estava tão bem. Graças a Deus eu não tive nenhum problema de saúde, mas era cansaço mesmo, né? Exaustão. Claro, meu corpo, né? Trabalhando para 2 corpinhos, né, meu amor? Pois bem, chegamos, como que eu posso dizer? Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Vou começar lá pro final já, porque esse é um relato de parto, né? Não a história da gravidez. Chegando em 35 semanas, essa mocinha quis dar um oi para esse mundo. Comecei com várias cólicas, contração de treinamento já tinha muito tempo desde o comecinho, e elas já eram bem doloridas. Mas, com 35 semanas, começou a vir essas contrações de treinamento e cólica na minha cabeça. Bom, não tá parecendo muito contração de treinamento. Mandei mensagem pro médico, ele disse pra mim tomar o Buscopan, né? Alguma coisa assim. Comecei a tomar e acalmar um pouco. Acalmei. Tanto é que eu trabalhei até 36 semanas. Eu trabalhei só até uma semana a mais depois disso. Porque eu imaginava, essa criança tá querendo nascer. E deve ser porque eu não paro 1 minuto, mesmo já tendo reduzido lá no comecinho. O que eu fiz? Acalmei. Com 37 semanas, continuam essas contrações. O médico fez o exame de toque pra ver como que tava. 1 centímetro, tudo, ela tava bem alta, o colo tava grosso, então nada demais. Com 38 semanas, as contrações continuaram. E tinha dias que os episódios aumentavam, elas estavam ritmadas, estavam doloridas, e mesmo assim, 1 centímetro, ela estava alta e o colo do útero grosso. Ah, outra coisa, ela não estava totalmente encaixada, ela só estava viradinha. Então, tinha isso também. E eu na minha cabeça, bom, tive um parto normal já, há 7 anos atrás, agora vai ser mais rápido, deve ser por isso que eu tô tendo essas contrações, né? Não, chegou a 39 semanas, fui examinada mais uma vez, estava do mesmo jeito. Aí, você me pega e fala assim, ah, mas e por que você não fez um exercício pra ajudar? Não fez a alimentação direitinho pra ajudar? Sim, eu fiz. Aqui no meu bairro tem várias subidas e descidas, pois eu andava por elas todos os dias, de manhã e à tarde. Ou seja, fazia exercício em casa, saía para caminhar, me alimentava com aqueles alimentos que dizem que ajuda a induzir o parto, fazia respiração. Eu estudei muito sobre parto normal, porque do Lorenzo, eu simplesmente sabia que ia sentir muita dor. Mas eu não estudei, eu não pesquisei sobre. Dessa vez eu pesquisei sobre, eu fui a fundo, estudei. Então eu sabia o que eu tinha que fazer, né? E mantendo a calma. 38 semanas do mesmo jeito. 39 semanas, eu me acabei de tanto fazer exercício essa semana. Eu tive alguns 2 episódios que eu achei, não, dessa vez vai engrenar o trabalho de parto. Então vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nada. Cheguei lá, ele me examinou, estava da mesma forma. Desde o começo, com o Lorenzo também era assim, eu e meu marido nunca quisemos que passasse muito do tempo. Então, do tempo assim, né? Cada um sabe o que é melhor pra si, o melhor pra sua família, e pra nós não queríamos que passasse de 40 semanas. 41 e 42 pra nós era demais. O que aconteceu? E agora? Nada evolui. Vamos fazer o quê? Vamos pra uma cesárea. Até então estava ok, né? Pensei comigo, não, vai ser só uma cirurgia. Nunca levei ponto de nada, né? Nunca me cortei, nunca quebrei nada, fiz uma cirurgia. Vamos. Se nada acontecer até lá. A data prevista para o parto desde o começo era 4 de março. Ela nasceu dia 4 de março. Porém, não foi de parto normal. Sim, foi uma cesárea. Porém, chegamos no hospital 6 horas da manhã, numa sexta-feira. Eu já estava em jejum. Vamos fazer uma cesárea. Vamos. Eu já tinha aceitado, porque até então... Desculpa, mas é que eu tô sarando de uma gripe. Eu já tinha aceitado a cesárea. Não foi fácil aceitar, porque eu tinha certeza que eu ia ter um parto normal. Por já ter tido um parto normal. E estava fazendo todos os exercícios, alimentação, tudo que eu podia. E nada estava dando certo. Então eu já tinha aceitado a cesárea. Mas, no meu coração, no fundo do meu coração, eu ainda tinha esperança do parto normal. Né? Eu nunca falei assim, tá bom, vai ser mesmo. Não, eu sempre, no fundo, ai Deus, queria tanto que fosse um parto normal, queria tanto, mas tudo bem, que seja feita a tua vontade, né? Chegamos no hospital às 6 horas da manhã, pra vocês terem uma ideia do que está por vir.
Os médicos e as enfermeiras falavam pra nós que nunca tinham visto nascer tanto neném de uma vez só. Ou seja, tínhamos que esperar uma vaga. Eu tenho plano de saúde e mesmo assim tínhamos que esperar uma vaga de tão cheia que estava, pra vocês terem noção. Ok, fizemos a papelada, internei. 2 horas da tarde fui pro quarto. Eu já estava em jejum, desde a meia-noite. Fomos pro quarto. Me deram um suquinho, porque a qualquer momento eu poderia ir para a sala de cirurgia. 2 horas isso. Entramos no quarto. Estava ok, não estava sentindo nada. Só as contrações de treinamento com cólica que eu já estava sentindo há vários dias. Não mudou nada. A enfermeira chegou e falou assim, olha, já é você. Então vamos se preparar. Chegou 3 horas, nada. 3h30, eu lá deitada, quase dormindo, descansando, esperando a minha vez. As contrações começaram a ficar diferentes. Pensei comigo, ué, isso aqui tá diferente? Mas deve ser porque eu tô cansada. Tá bom, mais uma. Veio mais uma. Veio mais uma. Eu comecei a cronometrar no aplicativo essas contrações. Quando eu vi, elas estavam ritmadas. De 5 em 5 minutos. Isso era 4 horas da tarde. Pois bem, falei pro meu marido, amor, tá diferente, vou cronometrar. Ok, deu 5, deu 6, deu 7. 7 horas eu já estava com bastante dor. Isso deu 3 horas, né? 4, 5, 6, isso, 3 horas. Eu já estava com bastante dor. E elas vieram me buscar pra fazer a cirurgia. Eu falei, gente, daquela hora pra cá, eu entrei em trabalho de parto, eu acho, né? E tá ritmado, tá assim, assim, assado. Elas, sério? Eu falei, sério, já tive um parto normal. Elas, então, pode ser que seja mais rápido, que é o que normalmente acontece. Eu falei, será que não tem como o médico vir me examinar? Porque até então não tinha feito nada além do dia do último pré-natal, porque eu fui pra fazer uma cesárea e não tinha índice nenhum de parto normal. Pois bem, o médico chegou pra me examinar. Estava do mesmo jeito. Eu estava com 1 centímetro, ela estava super alta, não estava encaixada, e o colo do útero super grosso. Eu falei, então é pra fazer cesárea mesmo, ok. Todos felizes, vai nascer, vai nascer. Aconteceu que precisaram colocar uma emergência na minha frente. Eu falei, bom, as dores estão tranquilas, né? Então, já é minha vez, tranquilo. E eu esperando. As dores foram aumentando. Isso era 7 horas da noite. Aumentando, aumentando, aumentando. Quando foi às 10 horas da noite, eu já estava de 4 no chão, gritando. O que eu pensei com meu marido, e isso que eu fazia exercício quando eu tinha contração, fazia respiração certinha. Meu marido fazia massagem. O que passou pela minha cabeça? Não, trabalho de parto mesmo. Graças a Deus ela vai nascer de parto normal. Não vou precisar fazer cesárea, né? Tô feliz. Ok, isso que importa. Fomos ser avaliados novamente. Eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação, o colo extremamente grosso, e ela estava alta. Isso já tinha sido 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, isso, 5 horas de trabalho de parto. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Por quê? Pelo que eu me lembro, esse nível de dor que eu estava, em comparação ao do Lorenzo, isso já estava no final, com 7, 8 dedos de dilatação. Pelo que eu me lembro, né? E eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar se eu tô com 1 centímetro só. Então, vamos fazer a cesárea mesmo. Me preparando para ir pro centro cirúrgico, o que aconteceu? Outra emergência. A Tainarinha aqui ficou mais uma vez esperando. Eu acredito que no fundo, até o médico tinha esperança de eu ter um parto normal, mas não foi isso que aconteceu. Isso era 10 horas. Quando elas me falaram que não ia ser a minha vez de novo, aí eu comecei a desesperar, porque eu já não estava aguentando mais de dor. E eu já estava gritando. Até o último minuto de trabalho de parto do Lorenzo, até ele nascer, até ele sair, eu não dei um grito. Pra vocês terem ideia, eu estava tão mais preparada psicologicamente também, mais madura. Preparada mesmo. E eu já estava gritando, ou seja, o nível de dor estava muito alto. Meu marido falou que nunca tinha me visto daquele jeito, nem quando o Lorenzo nasceu. Então, continuamos esperando, e eu com muita dor. Eu já estava jogada no chão de verdade. Eu já gritava de dor, gritava de dor, gritava de dor. Quando foi quase meia-noite, 1 hora e pouquinho depois, me chamaram pra fazer a bendita cesárea. Eu falei, será que dessa vez, né? Mais pelo nível de dor que eu estou, pode ser que tenha evoluído de uma hora pra outra. Lembrando que, né? Que eu acabei de lembrar. Enquanto eu estava nessa 1 hora e pouco esperando, depois que tinha visto que não tinha evoluído nada, eu simplesmente falava assim pra Deus, Deus, eu me entrego nas suas mãos. Sempre me entreguei pra que faça a tua vontade, porque a sua vontade é sempre melhor que a minha. E a tua hora é boa, perfeita e agradável, e vai ser do jeito que o Senhor quiser. Eu só te peço uma coisa. Eu só te peço descanso, porque eu já não estava aguentando mais. Eu estava mais de 1 mês com dor e cólica. Eu já estava bem pesada. E isso que eu emagreci nas últimas semanas. Eu não engordei. Enfim, eu emagreci porque eu comecei a alinhar mais minha alimentação. Então eu não engordei. E mesmo assim eu já estava tão cansada, com muita dor. E não é sobre o trabalho de parto, mas dos dias que estavam vindo. Eu já estava com dor há mais de 1 mês. E aquela expectativa e toda hora uma frustração. Uma atrás da outra, e dor, e dor. Eu falei, Deus, não importa o jeito que ela vai nascer. Não importa se é parto normal, não importa se é cesárea. Eu só quero pedir descanso. O Espírito Santo venha do meu lado, me dá descanso, independente da via de parto.
Foi isso que eu pedia pra Deus o tempo todo. Em cada intervalo de contração, eu falava, Deus, eu só quero descanso. E foi aí que chegou a minha vez, de verdade dessa vez, pra fazer a cesárea. Entre o quarto que eu estava até o centro cirúrgico, eu tive 2 contrações. Eu acho que Maringá toda deve ter me escutado. Porque deitada, piora. Isso que eu estava deitada de lado. Eu fazia a respiração certinha e vinha dor, mas eu não conseguia, eu não tava me controlando, mas eu já tava gritando. E eu falei, antes de entrar mesmo lá no centro cirúrgico, eu falei assim, será que não tem como examinar mais uma vez, só pra ter certeza que eu não dilatei mais? Porque se eu tiver dilatado mais um pouquinho, eu vou tentar. Eu vou esperar mais um pouco. E assim foi feito. Ela foi e me examinou. Eu estava com 2 dedos de dilatação, isso há 7 horas de trabalho de parto. O colo estava extremamente grosso ainda. Ela estava bem alta, não estava encaixada. E eu já estava naquele nível de dor. Eu falei, tá bom, Deus, eu tô entendendo, não é pra ser do meu jeito, é pra ser do seu jeito. E assim foi feito. Lógico que eu me apaixonei pelo anestesista, porque ele deu anestesia, eu não tive mais nenhuma, pegou na hora de primeira, graças a Deus. E eu tava assim com bastante medo da anestesia, pelo que me falavam. E, gente, as únicas agulhadas que eu levei até hoje era só pra tirar sangue, né? Eu nunca tive nada muito sério assim, então eu tava morrendo de medo do corte, de tudo, de sentir. E se a anestesia não pegasse, e mesmo assim eles fossem me cortar, eu tava desse jeito. Foi bem complicado. Mas graças a Deus, Deus foi tão incrível, tão perfeito, que eu não senti nada. Eu não senti nem a agulhada da anestesia. Quando eu me dei conta, meu marido já estava entrando na sala e ela já estava nascendo. Foi tudo tão rápido e lindo, né? Ok, ela nasceu, linda, perfeita, maravilhosa. A cara da minha mãe. Foi um momento bem emocionante. Eu imaginava que uma cesárea era totalmente diferente, que eu não ia sentir essa emoção, que ia ser uma coisa muito ensaiada, muito programada, que não ia ter aquela emoção do parto normal que eu tive do Lorenzo. Porém, eu estava completamente enganada. Sim, foi emocionante, foi especial, foi incrível. E foi do jeito que Deus planejou, por isso que foi tão perfeito, né? Acabou a cirurgia, fomos pro quarto e tudo mais, ela pegou o peito na hora, ela mamou bem, a noite foi incrível, levantei, ok. O que eu falava? Gente, mas esse cesárea é incrível. Como assim? Não tô sentindo nada, tá tudo ótimo. Por que o pessoal fala tanto da cesárea? Que isso, que aquilo? Mal eu sabia o que estava por vir. A primeira levantada, meu pai. Do Lorenzo eu levantei sozinha, tomei banho sozinha, não passei mal, já me vesti sozinha, sentei na cama sozinha. Eu bati uma marmitona enorme de comida, que eu tava morrendo de fome. Tudo sozinha. Eu pegava ele do bercinho pra cama, eu andava, eu abaixava, eu fazia tudo sozinha. Quando eu me vi naquela dependência toda de outra pessoa, foi aí que tudo começou. Porque até então eu tinha me frustrado porque não ia ser o parto normal que eu tanto queria e busquei. Mas ok, o importante foi que ela nasceu bem e eu também estava bem. Quando eu me vi totalmente dependente de outra pessoa e que a dor realmente era real, foi aí que tudo começou. Posso falar pra vocês que nós queríamos um 3º filho. Não vou cuspir pra cima que cai na testa. Mas depois desse pós-parto, eu não quero mais. Assim, não quero mesmo. Eu não posso nem pensar em ter outro pós-parto. Porque a cirurgia em si é muito tranquila. Eu não tenho nem o que falar nada. É até gostosinho aquela sensação de dormência que a anestesia dá. E depois também. Mas, gente, o pós-parto, cada um é cada um, né? Cada corpo é cada corpo. É até difícil ainda assim falar, porque eu ainda tô em processo em relação a isso. E eu tenho certeza que foi Deus tratando em mim algo. E depois eu venho dar esse testemunho. Mas a princípio, o meu pós-parto foi assim. Eu não tive problema nenhum com corte, eu não tive nada. Mas o meu psicológico foi muito complicado. Muito complicado. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar, mas assim, eu já vi pós-parto de cesárea muito tranquila. Tanto é que eu tava bem tranquila em relação a fazer uma cesárea, mesmo com toda a frustração. Mas quando eu estava ali, eu cheguei em casa, fui tomar banho. E eu olhei no espelho, porque lá no hospital tinha espelho, mas eu não, como sou baixinha, eu não alcançava ver o corte. E não porque eu estava procurando, simplesmente porque não alcançava. Quando eu cheguei em casa, que o espelho é bem grande e vai até embaixo, simplesmente eu me olhei no espelho, que eu vi o corte ali embaixo, minha pressão já caiu. Ainda bem que meu marido já tava comigo, né? Eu fiquei tomando banho com alguém dentro do banheiro por uma semana. Por uma semana também, eu não conseguia nem colocar a calcinha absorvente sozinha, porque eu não conseguia baixar. Pra levantar da cama, pra virar tudo, eu precisava de alguém. E eu acho que foi isso que mexeu tanto comigo. A dependência de outra pessoa. Ela chorar no carrinho e eu não conseguia levantar sozinha pra ir pegar ela. Ela chorar e eu não conseguia abraçar e colocar ela, sabe, aquele gostosinho na cama. Sozinha, porque eu não conseguia nem me mexer. Eu fui conseguir dormir de bruços novamente semana passada. E já tem 60... Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Já tem 65 dias de operação. E mesmo assim tem coisas que eu ainda me limito a fazer. Então essa dependência toda foi muito difícil pra mim. Eu tenho certeza que é um tratamento de Deus.
porque o tanto que eu sofri psicologicamente com isso foi acabando comigo, porque eu não me via mais aquela mulher forte que eu sempre fui, que eu não tinha me dado conta até 2 pessoas falarem isso pra mim. Só que eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me reconhecer. E eu colocava na minha cabeça, a via de parto não define você, via de parto não te define, para com isso. Só que era tão forte a questão de depender de outra pessoa, que eu não conseguia lidar com via de parto não define você. Eu simplesmente não me via, era como se eu não tivesse vivido aquilo, como se eu tivesse tido um sonho interrompido. E não, eu tava com a minha princesa ali bem, eu tava bem. Só que o psicológico foi muito difícil. Até a primeira consulta pós-parto que eu fui, eu tava bem mal, mas assim, bem mal mesmo. Até que eu fui na primeira consulta, eu conversei com o médico, ele falou algumas coisas comigo, ele falou, olha, pelo jeito que você tá falando, não foi ele que fez meu parto. Isso foi um arrependimento que eu tive, eu fiz com um plantonista. E eu deveria ter feito com ele. Esse foi um grande arrependimento, tanto meu quanto do meu marido. Acho que por ele me conhecer, nos conhecer, conhecer nossa história, eu acho que ele teria nos dado um suporte psicológico muito maior do que o pessoal que nos atendeu. Não tenho nada a reclamar. Foi tudo muito lindo, incrível, todo mundo nos tratou muito bem. Mas eu tenho certeza que ter um rosto conhecido ali seria diferente, né? Não. Antes que alguém me fale, porque você não contratou uma doula? Deus me livre de alguém me bajulando ali na hora. Vou falar assim, porque é o que eu vejo quando eu vejo o trabalho da doula, não desmerecendo. Porque ter paciência com uma mulher em trabalho de parto, querer ajudá-la com todo amor, eu admiro. Mas eu não queria isso pra mim. Eu não queria ninguém, eu não sei nem explicar. Mas eu acho que teria sido diferente só pelo médico mesmo. Mas o psicológico, né? Então, assim, até a primeira consulta que eu fui, nós conversamos, ele falou, olha, pelo que você tá me falando, realmente, você só ia sofrer mais e não ia conseguir um parto normal, né? Então, assim, aí eu fui aceitando e tudo mais. Preciso confessar que até hoje, quando alguém me fala, eu consegui, parece que eu nunca tive um parto normal na vida. Porque isso me afetou tanto que eu não conseguia lidar com isso. Então, assim, tentei resumir o máximo que eu pude. Pra não ficar longo, mas foi isso. Pra quem tava esperando, porque eu soltei a foto de que ela tinha nascido, falando que foram tantos reviravoltas que eu não ia conseguir falar ali, que eu ia ter que gravar um vídeo, né? E esse foi o vídeo. Eu não consegui ter o parto normal, mas eu tenho certeza que foi Deus que escolheu isso pra mim. Quando eu entender tudo, eu vou falar de novo, eu vou gravar um vídeo, eu vou dar um testemunho, porque eu tenho certeza que isso é um testemunho. E ainda estou em processo de pós-parto, que está sendo bem longo. Não tá sendo fácil, mas eu tenho certeza que logo, logo eu vou estar bem, em nome de Jesus. Deus foi tão lindo que meu marido conseguiu ficar em casa 50 dias. Então, assim, tava tão dependente que isso me acalmou bastante, né? Então, foi isso. Cecília nasceu de cesárea à 00h04 do dia 4 de janeiro, fevereiro, março, do 3 de 2023, a data prevista por ela, né? Bonequinha. Por ter entrado em trabalho de parto, hoje eu entendo que foi Deus acalentando meu coração e falando pra mim, ela também escolheu essa data, não foi só vocês, né? Então, é isso. Qualquer dia eu vou vir aqui abrir meu coração e falar como que eu consegui superar tudo isso. Parece que não, mas o psicológico da gente derruba bastante, né? Mas vamos conseguir, então é isso. Vou ficar por aqui e quando eu superar tudo eu volto pra falar pra vocês como que foi esse puerpério tão difícil, tá bom? Beijo e espero que vocês tenham gostado, tá bom?